Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos e hoje estamos findando, né, a nossa última live, não o último vídeo será para a próxima semana, live do grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos. O que significa especificamente fundamentos psicanalíticos, né? É algo que todo psicanalista que está em percurso e análise sabe. Os fundamentos psicanalíticos vai tratar das questões do inconscientes, vai tratar da questão da transferência, né? Por isso eu escolhi como ponto de travessia, né, psicanalítica, eu escolhi esse livro aqui, que faz parte da minha formação, faz parte do meu percurso. Seja bem-vinda, Regina. Regina Vidal, há quanto tempo, hein, querida? Seja bem-vinda. Para quem não sabe, Regina Vidal é a responsável por esse curso. Ela é responsável, eu conheci a Regina Vidal em 2020, no período de pandemia, e ela pediu tanto, professor, dá um curso para gente particular de psicanálise, né? Ela queria alguma coisa séria, mais profunda. Então, se esse curso existe, tá? Hoje, você que está assistindo essa live, agradeça a essa pessoa maravilhosa que está aqui assistindo essa live. Então, Regina, muito obrigado. E se a escola, formação do psicanalista existe, agradeça também a essa pessoa maravilhosa que no dia quando formos inaugurarmos essa escola, certamente ela será convidada como uma das fundadoras, ou seja, aquela que ficou provocando, né, para que acontecesse esses cursos. Então, desde 2021 estamos aqui, graças a essa pessoa maravilhosa, dando cursos de psicanálise, né? Começamos com fundamentos psicanalíticos, depois fomos para estudos como diagnóstico psicanalítico, transgeracionalidade psíquica, é, o terceiro curso foi como trabalho psicanalista, ela também participou. Um outro também que nós trabalhamos era o ofício do psicanalista. Então, muitos dos cursos, ela sempre que ela pôde estar conosco, né? E hoje ela está nos dando aí a nossa graça da presença dela. Então, voltando aqui a falar com vocês, o que significa fundamentos psicanalíticos? É tudo aquilo que foi traçado, discutido nesse livro aqui. E hoje, como é o último vídeo, né, é, desse curso, tá? Esse curso agora vai começar em outro módulo ano que vem para novas turmas, mas essas aulas vai ficar gravada também para esses novos aspirantes. Vou fazer aqui uma retrospectiva do que nós estudamos esse ano, né, desde outubro do ano passado. A evolução histórica da psicanálise. Quando falamos da evolução histórica da psicanálise, falamos da história da psicanálise. Não podemos confundir história da psicanálise com história do movimento psicanalítico. A história do movimento psicanalítico é uma questão institucional. É a psicanálise sendo instituída. Ali vai entrar a ética, ali vai entrar um código de regimento interno da instituição, que são, no caso, as escolas de psicanálise. Já a história da psicanálise, a história da psicanálise vai falar como se deu o desenvolvimento de cada teoria, como se deu, né? A questão do id, ego, superego, é, a questão da transferência, tudo isso tem uma história, tem um começo, tem datas, tudo catalogado direitinho, tá, gente? Qual a diferença entre as psicoterapias, a psicanálise, semelhanças e diferenças? Primeiro, psicanálise não é uma prática psicoterápica, é uma prática analítica. Quem vai trabalhar com psicoterapia é a psicologia. É a psicologia. Ela vai trabalhar
com essa temática. Então, quando você for procurar um psicólogo, ele vai trabalhar com psicoterapia. Se você procura um analista para análise, ele vai trabalhar com análise. Essa é a diferença. E qual é a proposta? Sempre saúde mental. A psicanálise não é superior à psicologia e nem tampouco é inferior à psicologia. Ambas, seja a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria, ambas têm o seu papel fundamental, tá, no quesito saúde mental para a humanidade. As 7 escolas de psicanálise, né? Qual a diferença, né, das 7 escolas de psicanálise? Nós falamos isso no decorrer é, do curso. A escola freudiana é a escola base, é a escola que dá ali o começo desse edifício chamado psicanálise. A psicanálise nasceu com Sigmund Freud, com seus estudos a partir das suas pacientes histéricas. Lembrando, é uma coisa que todo psicanalista reconhece. Se não fosse as pacientes histéricas de Freud, você não estaria agora assistindo essa live. Foram graças. E aí tem um grande que aqui, né? Tem um grande que aqui, né? É, sempre foram as mulheres na história da psicanálise que ajudou a psicanálise. Se vocês não sabem, as obras de Freud só existem por causa de uma discípula e amiga de Freud chamada Marie Bonaparte, sobrinha, neta de Napoleão Bonaparte. Se não fosse por ela, as obras de Freud não existiriam. Você não estaria assistindo essa live. Então, no decorrer, se existe a psicanálise infantil, é graças a Ana Freud, é graças a. É, como eu estou recalcando o nome da mulher, ainda vou dar o curso da mulher ano que vem. É, Melanie Klein. É graças a Melanie Klein. Ela leu lá um texto sobre o pequeno Hans, e dali algo dentro da mulher explodiu. Então, hoje, a comunidade psicanalítica está tendo um movimento, vamos ter que falar mais dessas mulheres. A psicanálise teve como útero, tá, o ponto de partida, pacientes histéricas. E hoje a psicanálise precisa falar mais da mulher. Essa mulher que os homens tanto odeiam, que tudo é motivo de matar, né? Hoje a mulher não pode pedir um divórcio, não tem que matar essa mulher. Hoje a mulher não pode expressar o seu prazer. Certa vez eu falei num congresso, e eu fui convidado a me retirar do congresso, quando eu falei, se a mulher pensa, já é um perigo. Se a mulher sente prazer sexual, é motivo de matá-la. Então, eu volto a dizer, a mulher não é somente um gênero, é um ser. Então, você que está assistindo essa live, seja da nossa escola, ou seja um visitante, porque essa live vai ficar no YouTube, quero dizer para você uma coisa: a mulher é um ser humano, não é um objeto, é um ser, é uma vida. E que pensa, e que tem sonhos, e que tem desejos próprios. Então, a mulher não é um objeto de propriedade do homem, é um ser autônomo. Lembre-se, a mulher é um ser autônomo. Então, sim, a psicanálise nasceu a partir das histéricas de Sigmund Freud, né? E hoje estamos aí desfrutando da psicanálise. Temos também Karl Abraham, que vai trabalhar com a psicanálise voltada para as questões do ego. Temos o Sandro Ferenczi, que vai trabalhar uma psicanálise na questão da pulsão de morte, né?
Ele morre aos 50 anos e Freud fica muito mal com isso. Embora eles fossem judeus e fossem amigos, mas eles tinham divergência muito grande. Existem cartas e registros dessa amizade deles dois. Ele morre muito cedo, né? Isso deixa Freud arrasado. William Reich vai trabalhar uma psicanálise totalmente voltada para a questão da libido. Tanto é que nos estudos dos três ensaios de sexualidade eu elaborei para os alunos uma ementa e incluí uma obra dele sobre a teoria do prazer, né? A força que a libido tem sobre o corpo humano e sobre o outro, né? Ana Freud vai desenvolver uma psicanálise totalmente voltada também para o ego, né? Onde ela vai trabalhar a questão do mecanismo de defesa desse ego, né? Temos a Melanie Klein, uma psicanálise totalmente voltada para a criança. Ela vai trabalhar a questão do mamar, do desmame, né? Esse sujeito que muitas vezes troca o seio da mãe pelo bico do seio, né? E que muitas vezes ele tem um prazer e o gozo dele no bico do peito, é aquela pessoa que na sua vida profissional vive de bicos, né? Ele troca às vezes um grande trabalho para viver de bico, né? Tá muito bom para mim. É o gozo dele, já está dizendo. Ele na infância foi marcado, demarcado por um prazer no bico do seio da mãe. Ele não queria o seio da mãe, queria aquele bico. É aquela pessoa que vive de bicos. Então, quando você vê uma pessoa, né, que você conhece a vida toda, que vive de bicos, né, e você fala, meu Deus, essa pessoa inteligente podia estar numa empresa ou montar o próprio negócio dela, ganhando rios de dinheiro. Ela vive de bico, não julgue. Você está convidado a participar do curso em janeiro da Melanie Klein, que vai até o dezembro do ano que vem. E nesse curso nós vamos falar por que que as pessoas gostam tanto de bicos, né? Não, tá bom para mim trabalhar de biquinho, né? Aquela coisa de ganhar pouquinho, é o prazer dela. Não fique chateado com isso, né? Tem uma escola do ego, né? Que vai trabalhar essa questão somente voltada para o ego. Eu cito um teórico da psicologia que é o Carl Rogers, a terapia centrada no sujeito, que na verdade é o ego. Se você não conhece Carl Rogers, procure um psicólogo, alguém que tem aí um percurso clínico já de bastante tempo. A psicologia do ego ou a terapia centrada no ego não tem muita diferença. A diferença é que um parte do inconsciente e outro parte cognitivo, né? Existem as escolas Carl Rogers? Sim, tem muitas escolas rogerianas no Rio de Janeiro, né? O Corrute também vai trabalhar a questão do self. O que é a questão do self? É a pessoa está toda adoecida, ela tenta o diagnóstico, muitas vezes ela é dita, não tem mais jeito essa pessoa, mas o self é a saída, né? É aquilo que não foi totalmente destruído na vida do sujeito, sobrou um pouco de consciência humana nesse sujeito, né? Temos a escola de Lacan, que vai trabalhar as questões do corpo, né? Hoje, o que mais está em evidência é a questão do corpo. Você abre alguns Instagrams e vê lá, né, quantos seguidores, né? Hoje, o corpo ganhou uma vitrine, né? Um corpo é chamado corpo sarado, os corpos gostosos, né? Tipos de corpos que chamam atenção e você vai ver lá exibição, seja ele ou seja ela, e ganha a atenção. E muitas das vezes esse exibicionismo, né, fala de uma questão histérica, né? A histérica precisa desse palco humanitário, né? De que possa dizê-la, nossa, que mulher gostosa, que homem gostoso. Cuidado, é apenas, às vezes você está apenas olhando para alguém que só tem somente corpo, às vezes ali não tem cérebro mais. Encontrar pessoas em pleno século XXI com essa demanda de pensar, com essa demanda de produzir um conteúdo sério, né, inteligível, é muito raro, é muito raro.
Ele vai trabalhar a questão do narcisismo na clínica dele também, né? O Lacan, a linguagem, né? Lembrando que o psicótico só tem somente a linguagem, não o discurso. Como assim, André? O psicótico só tem linguagem, não discurso. Vou explicar. Estamos conversando, né? Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo sobre o jogo do Flamengo e de repente a pessoa muda de assunto no meio da conversa. Estamos falando do jogo do Flamengo, ela vai falar de política, ela vai falar é, qualquer outra coisa, e a pessoa fala, não entendi nada, estamos aqui numa cadeia sistemática de um assunto, e alguém muda. Isso é o psicótico. Ele não tem discurso, ele tem linguagem. Né? Lembrando que o inconsciente, Lacan vai dizer, ele é estruturado com uma linguagem, tá? Como uma linguagem. Ou seja, toda aquela simetria dentro da linguagem, o inconsciente também traz isso. Por isso que grande parte dos psicanalistas lacanianos fica atento ao discurso que procede do inconsciente. Desejo, né? É uma das temáticas da clínica do Lacan, que é a mola motriz do humano. Muitas vezes a pessoa passa a vida toda sem saber qual é o desejo dela. E muitas vezes o psicanalista pergunta o que você deseja para a sua vida. Às vezes a pessoa passa a vida toda cuidando da família, cuidando dos outros, fazendo coisas que ela não percebe que é tudo para o outro, nada para ela. E a psicanálise pergunta o que você deseja fazer por você. E a pessoa, peraí, mas nunca alguém me perguntou isso? Nunca alguém me falou essas coisas? Sim, mas agora alguém está te perguntando o que você deseja fazer por você, para você, através de você. E aí a pessoa entra em crise. Eu vi isso uma vez quando eu ainda era aspirante. Eu não tinha levado a fé no poder dessa pergunta. Até que uma vez a minha analista perguntou, André, o que você deseja para você? Aquilo me trouxe uma crise assustadora. Eu tive febre, eu passei mal, eu chorei. Eu me lembro que eu fiquei uma semana com dores no corpo, mas me acordou. Então, muitas vezes, como diz o Jung, a pessoa morre sem saber das suas múltiplas potencialidades, o que ela é capaz de fazer por ela. Gente, como é triste, é muito triste. Eu não acho graça nessas coisas. A pessoa morrer sem saber dos seus sonhos, do que ela poderia fazer para ela. E muitas vezes ela fez para tanta gente, né? E sofreu decepções, sofreu falta de reconhecimento, e ela nunca soube o seu valor, o seu desejo, nunca soube. Então Lacan escreve esse texto com Lacan não, Jung escreve esse texto com muita tristeza, né? Quantos morrem todos os dias sem saber das suas múltiplas potencialidades? Todo ser humano é uma vida em potencial. Eu não subestimo ninguém. Todo ser humano é uma vida em potencial. Que é isso, André? Ah, a minha vida é uma droga, a minha vida não tem valor, a minha vida é sem sentido. Sim, porque talvez a sua vida é servir o outro. Talvez a sua vida é estar dentro de um script do outro. E quais serão os seus scripts que você nunca teve acesso? E como terá acesso? Muitas vezes em análise, onde o analista fala: esse texto aqui é seu, ó. Esse documento aqui é seu.
Essa herança aqui pertence a você. Aí chegamos em Winnicott, né? Ele também vai trabalhar com a questão da infância, né? É um dos psicanalistas. Ele, Ana Freud, Melanie Klein e outros psicanalistas franceses vão trabalhar com a questão da infância, lembrando, você que é psicanalista, você que está assistindo essa videoaula, você quer entender seu paciente? Olha para a infância dele. Tem nada novo aqui, nada. Nada aqui está novo. Tudo aqui está com outra roupagem. Nossas raízes tá lá em Freud. Eu gravei essa aula semana passada para quem é do grupo de estudos de Sigmund Freud. Está lá em Freud. Nossas raízes estão na infância. O que isso quer dizer? Tudo nosso começou na infância. Tudo. Tudo começou lá. Nossas memórias estão lá. Nossos sonhos de hoje têm o pé, a raiz na infância. Nada aqui é nosso, nada, nada. Então, não complique. Outro dia alguém me passou um aplicativo para baixar, para aonde dá ali um sinal das patologias do Brasil e de cada estado. Deixa eu falar uma coisa para você. Em psicanálise, o analista trabalha com aquilo que não sabe. Eu não posso me fechar em uma proposta de, uma plataforma. Em psicanálise, o analista ele está ali no consultório dele, aguardando o próximo paciente. Ele vai trabalhar. O que é aquilo que eu não sei? Aquilo que eu não sei não está na mídia. Então, o psicanalista não trabalha com uma referência do que está em alta. Ele trabalha com aquilo que está ali, presente, gritando por socorro, que não está na mídia. Agora, se esse psicanalista está guiando a sua clínica mediante uma mídia, ele tem que rever sua formação psicanalítica. A psicanálise contemporânea, né? Falamos dela também, né, na primeira parte. Ela vai trabalhar também com legado psicanalítico, ela não tem nada de novo, né? Qual a diferença da psicanálise contemporânea para a psicanálise ortodoxa? Hoje temos uma psicanálise voltada para bebês. Que é isso? Tem. Bebê fala, fala. Útero fala. Você quer ver? Lê o Winnicott, lê Melanie Klein, Sandra Ferenczi e Bill. Suas clínicas vai falar do útero. Se existe um ser que recebeu a dádiva da vida é a mulher. A mulher é o único ser que tem o portal para a vida. É o único ser. Então, existe vários tipos de útero. Você que está assistindo essa live entrou no útero. Quando essa live acabar, você vai sair dela uma outra pessoa. Sabe por quê? Nós entramos e saímos de vários úteros todos os dias. Você não é a mesma pessoa que acordou hoje. Ontem, quando você adormeceu, você entrou ou voltou para um útero. Você acordou outra pessoa. Ontem você era uma pessoa, hoje você é outra, e amanhã você será uma outra pessoa. Então, o único ser que tem útero e que produziu vários úteros foi a mulher. Esse poder os homens não têm e nunca terá de produzir, gerar uma vida. Produzir e gerar uma vida. Entramos na segunda parte da teoria, a estrutura e funcionamento do psiquismo, né? Como se dá esse desenvolvimento da estrutura psíquica do sujeito. Todo ser humano tem um psiquismo, esse psiquismo ele é constituído de id, ego, superego.
ele é constituído nessa estrutura da primeira tópica do Freud, né? Que Freud vai aí nomear, que é o id, ego, o id, o id, o ego, superego. Depois ele vai falar do consciente, pré-consciente e inconsciente. E eles estão todos interligados. Todos interligados. E universos infinitos. Por isso que em psicanálise não é possível definir o sujeito. Não é possível. A formação da personalidade vai falar aí como se dá o desenvolvimento dessa personalidade a partir da fase oral, da fase anal, da fase é, é, fálica, da fase edipiana, né? Então, são fases puramente sexuais, né? Ah, a criança quer fazer sexo com os pais? Não, querido. A criança busca afeto com os pais. Isso é sexual. Isso é sexual. Você que tem uma admiração por um amigo, uma pessoa que você gosta muito, isso é sexual. Nem sempre você quer fazer sexo com seu amigo, com a sua amiga. Mas o próprio Zimmermann e o próprio Bill vai dizer, entre a admiração e a paixão há uma linha tênue, tênue, tênue. Você pode admirar uma pessoa e de repente se ver apaixonada por ela. Você pode se ver. Quando Freud fala que a criança ela é sexual, não é que ela quer fazer sexo com o adulto, né? Como eu vi há pouco tempo, um arcebispo da Igreja Católica, ele é pedófilo e foi preso. Não, a criança nos provoca. Não, a criança, ela é pulsão sexual pura. Então, você que está assistindo esse vídeo, você que é pai, que é mãe, que é avó, tio, quando você vê uma criança dançando, se exibindo, por favor, não diga que ela está querendo fazer sexo com você. Aquilo ali são movimentos de sedução, são movimentos que para ela é uma brincadeira, é uma arte, e que ela quer simplesmente, muitas vezes, é um sorriso, um abraço, um beijo, um cheiro. Então, não faça má interpretações de uma criança. Não confunda a sedução de um ser que não tem a questão da maldade com um adulto que sabe que muitas vezes a sua sedução tem uma finalidade final. Lembrando, às vezes a pessoa provoca outro de uma forma sedutora, mas não sustenta o que vem depois. Não sustenta. É o caso das histéricas, né? Histérica adora seduzir. A histérica não sabe conversar sem fazer impostação de voz, né? Aquela voz melosa, aquela voz provocadora, aquela voz, né? Nada na histérica vem de uma ordem natural como o neurótico. O neurótico ele gosta daquela coisa, né? É, de marcar o encontro, de sentar, conversar. É diferente da histérica, que tudo era pela via da sedução, é provocar. Gente, tem hora que fica. Quem conhece uma histérica ou alguém que tenha é portador dessa estrutura, chega uma hora que fica sem graça e chato, porque não é real. A coisa do neurótico parte muito do encontro. Quando eu falo encontro, nem sempre é para amar. Muitas vezes é para criar um laço de amizade, né? Quem é você? De onde você vem? O que você quer aqui, né? Isso é o neurótico. O neurótico é assim. O neurótico, ele quer essa coisa de estar com esse outro. Já o perverso, não. Perverso, a diferença dele da histérica do neurótico, ele quer te possuir agora, né? São chamados esses encontros de balada, né? Eu saí numa balada, o cara já me queria, ou a mulher já me queria. Cuidado, você pode estar diante de um perverso. O perverso
Não é como o neurótico, constrói uma história. Não tem. Gente, tudo tem uma construção, tem registros de memória, né? A gente ouve ver isso muito quando um casamento está acabando, né? Quem aqui atende casais que está em processo de divórcio ou que o casamento acabou, você escuta muito isso em análise. Eu me lembro quando a gente se conheceu, eu me lembro como foi nossos primeiros encontros. São memórias. O perverso não tem isso. Ele encontra a pessoa e já quer, já, né, aquele ato, aquela coisa, porque para ele significa poder. Não, isso não é poder, né? Isso é subjugar o outro na sua fragilidade. O trauma e desamparo, né? Freud vai dizer que o alimento é um trauma, tá lá o sujeito durante 9 meses quietinho lá no útero da mãe, né? Recebendo tudo direitinho, tudo gostosinho, né? Papazinho, vem tudo na hora certinho, e de repente esse sujeito é arrancado lá de dentro. Isso é traumático, né? É traumático. A questão do desamparo é, é algo já milenar, né? Milenar. Milenar a questão do desamparo. Nós estamos sempre nos sentindo desamparados. Por mais que nossos pais tentem nos dar o melhor, e sempre vai haver uma falha. Que bom que há essa falha, que bom, né? Pais perfeitos é perigoso. Não, meus pais eram perfeitos. É mesmo, tem algo errado aqui. Tem algo errado. Não, minha família é perfeita. Tem algo errado aqui. Freud vai dizer: aonde há muita perfeição, há um inferno ali. Há um inferno ali. Então, é preciso tomar cuidado com essas perfeições. É preciso tomar cuidado com essas coisas que diz completude. Lembrando que essa coisa da completude é uma fantasia edipiana do bebê. Sim, o bebê se sente completo ao estar ali no seio da mãe, né? Então é muito comum o sujeito, né, trazer uma narrativa, né, ou ter poemas, novelas, filmes, cartões, né, de poesia, tipo, nossa, eu vou encontrar minha alma gêmea, vai me fazer feliz. Não vai, não vai, não vai te fazer feliz ninguém. Você pode construir uma felicidade com alguém, mas a sua felicidade pessoal não depende de ninguém. Você que está assistindo essa última live do grupo de estudos Fundamentos Psicanalítico, não tem ninguém que vá lhe fazer feliz. Como assim, André? Não tem. Para com isso. Para com isso. Para de se enganar. Não tem. Não tem ninguém que vai te fazer feliz. Não tem. Você pode construir uma felicidade com alguém, dividir um sonho com alguém, mas esse alguém te completar, não tem. Tem ninguém que vai te completar. Não tem. E nem você por si só vai se sentir completo. Essa palavra não existe no vocabulário psicanalítico. Um psicanalista completo, uma análise completa, ou um psicanalista pronto. Não existe. Você é completo, você está fazendo o que nesse plano caótico? O que? Se você está pronto, está fazendo o que nesse plano caótico? Esse plano aqui é um plano de angústia, é um plano de mal-estar. Se você está completo, você está fazendo o que aqui nesse mundo, gente? Você pode sim dividir uma história com alguém, um amigo, uma amiga, um amor. Há amores e amores, tem amores que vem para nos arrebentar. Tem amores.
Você fala, meu Deus, essa pessoa acabou comigo. Sim, não está mentindo. Tem amor e amor. Tem amor que às vezes entra na sua vida e você fala, gente, como eu pude amar essa pessoa dessa maneira? E amor não é garantia. Às vezes você vai amar alguém que vai dizer assim para você, tchau, tô indo embora. Tô indo embora. Então, o desamparo sempre vai existir. Eu estou acompanhando, né, uma instituição mundial que trata da saúde mental, discute, diz que a cada ano 1 milhão de seres humanos, 1 milhão no total, morre de solidão. Vamos abrir aqui um parênteses e explicar essa questão aqui da solidão, cuja clínica infantil Melanie Klein, Ana Freud, Winnicott, outras clínicas falam da importância da criança estar só, da importância dessa mãe estar só. Veja bem, todos nós precisamos estar conosco. Mas se na infância esse estar só foi pela via do abandono, gera um trauma. Todos nós precisamos, às vezes, estar com a gente, discutindo, falando com a gente sozinho, reformulando, principalmente agora, final do ano, né? Tem pessoas que fazem uma retrospectiva. Como é que foi meu ano, gente? O que que eu fiz? O que que eu não fiz? Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? Por que errei? Ela precisa estar com ela, aquela coisa de você respirar você sentir o seu cheiro. Mas quando isso não foi de uma maneira saudável, como o Winnicott fala, a mãe precisa abandonar a criança em algum momento. Não é abandonar no sentido perverso, é abandonar no sentido de produzir maturidade. Gente, a dor. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão assistindo essa live. Não veja a decepção como algo ruim. Quando a mãe abandona essa criança, ela se decepciona com a mãe. Mas não é uma decepção ruim, é uma decepção que vai provocar nessa criança maturidade emocional, vai provocar nessa criança crescimento emocional. Que é isso, André? A psicanálise trabalha com a questão emocional? Claro, querido, trabalha sim, trabalha. Então, você que tem medo de sofrer decepção, você está perdendo a oportunidade de conhecer as riquezas da decepção. Você sabia que é na dor que se encontra as riquezas da vida? Você sabia que é na dor que se encontra as preciosas pérolas da sabedoria? É. O Jung vai dizer o seguinte: seja mestre das suas trevas. Seja mestre. Que é isso? Não ignora. Essas trevas são suas. Não temos só luz. A luz depende das trevas para brilhar. Não ignore suas trevas. Abrace elas. Vivemos uma era do ressentimento. É um dos piores sentimentos que está matando o ser humano. É aquela mágoa da mãe, aquela mágoa do pai, aquela mágoa do marido, da esposa, ou dos filhos, ou do irmão, ou da irmã. É um dos piores sentimentos que está matando as pessoas, porque o ressentimento ele te paralisa, ele te deixa cauterizado. Ah, André, então você está falando besteira, não, querido. Eu sei que não é fácil abrir mão de uma decepção, você acreditar em alguém, você confiar em alguém, você apostar uma relação e de repente a pessoa te apunhala. Dói. Só quem passou por isso sabe a dor que é de ser apunhalado por alguém que você acreditava ser seu amigo, sua amiga ou seu grande amor. Você não volta a ser o mesmo, mas também não deixa de viver.
Não deixa de viver. Certamente, após essa dor, você terá uma outra versão sua, talvez agora mais fortalecido. Eu sempre digo para os meus pacientes e alunos, eu não vejo problema na carência. Eu vejo problema em a pessoa não entender sua carência. A carência, muitas vezes, por trás dela, existe ali uma grande fortaleza, um grande aprendizado. Então, o desamparo está aí, não é só para quem sofreu um abandono afetivo. Ele é universal. As funções do ego, né? Essa questão da percepção, essa questão da memória, do sentir, né? Tem pessoas que não têm ego, André, tem pessoas que têm ego anulado, né? Só aquela criança que não tinha direito à palavra em casa, foi aquela criança que sofreu muitas agressões verbais ou físicas, ela tem aí um ego anulado. É possível, né, é, reconstituir ou resgatar esse ego? Sim, é possível, pela própria palavra do paciente. Aqui, nessa questão da formação da personalidade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe algo na psicanálise que todo psicanalista discute muito sobre o paciente não saber o seu valor. Esse valor tá em algo chamado narcisismo primário. Narcisismo primário. As pessoas que não sabem o seu valor não sabem, muitas vezes, se o pai ou a mãe acreditou nessa criança desde o útero. Gente, o Winnicott fala isso. Eu tenho pegado casos clínicos de pessoas que não gostam de datas de aniversário, pessoas que não sabem receber elogio, pessoas que não sabem receber carinho. Não é porque elas não gostam, é que nunca recebeu. Uma pessoa que não sabe os seus valores na vida adulta, do seu potencial, do que ela é capaz de fazer, ela já está dizendo: ninguém acreditou em mim. Eu vi há pouco tempo de uma colega, que uma paciente disse para ela: eu estava sofrendo e ninguém na minha família me percebeu. Tem noção do que é isso, gente? Tem noção que você está dentro de uma família e ninguém perceber que você está triste? Que você está sofrendo? Gente, isso chama-se abandono afetivo. Por que que a clínica lacaniana fala desse afeto acompanhado da palavra, do olhar? Não, aqui em casa não falta nada para as crianças. Eu fico muito atento a essa palavra muitas vezes, né? Mas eu não entendo. Nós demos a melhor educação, demos escola, demos comida, mas você deu sua presença, deu olhar, deu elogio, deu um beijo, deu um cheiro, olhou nos olhos dessa criança e diz: você é meu tesouro? Gente, a Disney é legal, iPhone é bom, PlayStation é legal ainda. Eu só tenho um, tá, gente? Meu PlayStation ainda é o 1. Não sei jogar o 2 até hoje. Mas eu sou feliz com o meu PlayStation 1. Vocês não têm noção do poder do afeto. Recentemente, eu vi um paciente que me falou assim: eu vou terminar a faculdade, mas estou tão desanimado. Eu perguntei: me fala as suas notas escolares. Ninguém olhava, ninguém perguntava. Se não teve afeto, não teve olhar nessas notas escolares, é óbvio que esse diploma não tem sentido para essa vida. Ninguém perguntava: deixa eu ver essas notas, deixa eu ver o caderninho.
Não teve olhar de afeto. Eu não acredito que alguém que ame não vai elogiar, não vai perguntar: você já almoçou hoje? Você, como foi o seu dia? Isso é afeto. Mas hoje, por conta do capitalismo, esse movimento desenfreado, né? Para, para, manda mensagem: oi, tô aqui na correria, tomou banho, tomou café, como é que tá o seu dia? Isso é afeto. Afeto é isso. Afeto, fulano ama em silêncio. Para com isso, tem algo errado com essa pessoa. O amor nos põe em movimento. O amor nos coloca em contato com esse outro. O amor nos faz dizer: não existe forma de amar. Amor é isso. Eu quero estar com você, quero te ver, quero olhar nos seus olhos, quero dizer para você, estou com saudade de você, quero te ver. Vamos tomar um café, vamos almoçar. Eu estou aqui na correria, como é que você está? Você está bem? Tomou banho? Comeu? Manda um áudio, ou então faz a chamada de vídeo. Mas hoje, essa riqueza está tão no campo do esquecimento. Eu acredito que hoje o ser humano tem medo de ser amado. Eu estou chegando a essa conclusão. Está tão superficial as relações, tão superficial, está tão vazia, está tão casca, que eu acredito que as pessoas têm medo hoje de receber afeto. Certa vez uma paciente falou comigo: eu fugi da análise porque eu estava recebendo muito carinho. Falei: eu sei disso. Eu estava sendo acolhida. Não, porque a análise nos convida a ser gente. Gente com amor. E amor não é para você ser perfeito, é para você ser gente. Gente com defeito, gente com mania, gente esquisita. Isso é gente. Precisamos ser gente. Não importa. Gente é isso. Ele é esquisito, sim, mas é gente. Ele é estranho, sim, mas é gente. Para, esquece de ser humano perfeito. Isso, como diz o Freud, isso é um inferno. Isso é um inferno. A questão de querer se moldar em uma caixa, em uma moldura, isso está adoecendo o ser humano. Por isso que a psicanálise fala: o que você quer para você? O que você quer? Temos aqui o superego, né? Essa questão que chama o sujeito para uma responsabilidade, que chama o sujeito para um compromisso. Eu estou aqui por uma questão não somente de amor à psicanálise, mas de superego. Tipo, você não é psicanalista, você tem compromisso às 20 horas em uma live. Isso é meu superego. Todo lugar tem superego, até na psicanálise. O que é o superego? Te chama, não é só para te condenar. O superego te chama para um compromisso. Não é moral, é um compromisso mesmo. Cumpre aquilo que você se propôs a fazer. Cumpre. Essa é a função do superego. Então, temos o superego nosso, né? Também temos o superego dos nossos pais, até que ponto pode ser benéfico ou maléfico, são questão dos valores que é incutido em nós, como diz a Melanie Klein, aquilo que nós introjetamos em nós que pertence aos nossos pais, né? Temos os superegos externos, o governo, as escolas, as universidades, as religiões, são superegos externos. Quando você está no carro e que aparece o sinal vermelho, é o superego. Para. Não avança, não, vai dar problema, hein?
Quando chega as contas para você e que te dá um prazo para pagar as coisas, é o superego externo. Olha, você tem conta para pagar. Se você não pagar, você vai ficar em débito. E assim é a nossa vida interna. Seu superego te cobra. Cobra o quê? Em cima da sua palavra. Por isso que em psicanálise, o Lacan vai falar: há três formas de pagar as coisas: com a palavra, com a presença e, por último, o dinheiro. Então, não prometa nada a ninguém que você não possa cumprir. Não prometa nada a você que você não possa cumprir. Uma hora seu superego vai te cobrar. E qual será e qual seriam as consequências de não pagar as suas contas? O adoecimento, né? Palavras adoecem. Você duvida disso? Não duvide, porque nós não temos uma palavra, nós somos a palavra. Ai, meu Deus, houve uma blasfêmia na live. O psicanalista falou que nós somos a palavra. O único que era a palavra era Jesus. Querido, para, meu querido, para. Não se feche. Faz isso não. Somos constituídos de palavras. Você quer um exemplo? Você que está assistindo essa live, você está aqui porque alguém te invocou, alguém te desejou, mas teve que colocar palavras. Lá no útero, se o bebê não ouvir a voz do papai e da mamãe, ele se sente um estranho. O que é dar à luz? Dar à luz fala-se de palavra. Um útero de luz é um útero que tem palavra. Mamãe está aqui te aguardando, tá? Aí fala o vovô, fala a vovó. Como é que o bebê sabe quem é quem quando ele nasce, gente? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é a avó? Ele ouviu as palavras. Ele escutou. Então, quando ele agora está aqui nesse plano, né? Nesse lugar de desamparo, é, estamos sempre em desamparo, gente. Que ele ouve aquela voz, oh, isso aqui é papai, isso aqui é mamãe, isso aqui é meu irmão, isso aqui é minha irmã, esse aqui é meu avô, isso aqui é meu tio. Ele escutou. Então você é a palavra. Você é uma potência. Você é uma arma poderosíssima. Você não tem noção que você é. Você é capaz de gerar coisas que você não tem noção. Coisas infinitas. Meu Deus, a live se tornou misticismo? Não. Não, querido. A live se tornou misticismo. Não estamos falando de psicanálise. Psicanálise trabalha com a palavra. Você é pura palavra. Você é o verbo. Você pode até botar nos comentários desse vídeo depois no YouTube. Esse cara é um herege. Não, querido. Não tem nada de heresia aqui, não. As ferramentas estão dentro de você. Todas ao seu dispor. Para você viver. E viver uma vida mais leve, mais gostosa, mais abundante. Estão todas dentro de você. Né? Temos aí a inveja, temos a pulsão de vida, a pulsão de morte, não é? Falamos isso no decorrer do ano, né? A posição narcisista, né? Todos nós temos que ter um grau de narcisismo, né? Aquela coisa de você brigar pelas suas conquistas, você tem que brigar sim, isso é sinal de narcisismo, né? Aquilo que você conquista, tem ali seu investimento, tem ali seu desejo, tem ali sua aposta, tem ali seus sonhos, tem ali seu sangue, né? Brigar pelas suas coisas é sim um sinal de narcisismo. Isso me pertence. Isso me pertence, né? Os vínculos, né? Todos nós temos vínculos com o outro, seja pelo amor, seja pelo ódio, né? O oposto. Lembrando, se você ama alguém, você odeia muito com ela. Vamos parar de romantizar. Ah, eu muito essa pessoa ama mesmo?
É, deixa ela errar contigo. Você vai matar ela, né? É, se é muito alguém, amo. Então fique esperto, hein? Quando alguém diz que me ama muito, eu fico ligado, atento. Falei, quanto ódio deve ter ali por mim, né? É, gente. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O que é a indiferença? Né? A indiferença está sempre com descaso com o outro, né? A pessoa às vezes se arruma, não recebe um elogio, faz uma comida gostosa, não recebe um elogio. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo essa live. Sabe essa pessoa indiferente? Você vai entendê-la no grupo familiar. Como é que ela foi criada? Sobre amor ou sobre descaso? Gente, pessoas que são indiferentes e que se alegram de ser indiferente, né? De machucar o outro, que há um prazer em machucar o outro, são pessoas infelizes. Eu não acredito que alguém que foi amada, amada de verdade, recebeu carinho, afeto, proteção, acolhimento dos pais, vá se tornar um adulto perverso. Eu não acredito nisso. Estou falando como psicanalista, não é numa questão de inocência. Pessoas que se comportam diferente, não sabem elogiar, não sabem acolher, é, dar as costas para quem ajudou, para quem estendeu a mão. Deixa eu falar para você uma coisa. Não tenha ódio dessa pessoa nem raiva. Olha para ela como uma pessoa infeliz. Ela é essa pessoa infeliz. É uma pessoa desgraçada. Ela não existe graça nela. Ela é desgraçada. Uma pessoa que na hora que você mais precisa te dar as costas em um ato perverso para você se destruir, e que você fala, nossa, eu pensei que essa pessoa fosse meu amigo ou minha amiga, eu pensei que essa pessoa me amava. Lembre-se, você pode estar diante de uma pessoa desgraçada, que não sabe o que é amor, uma das virtudes mais lindas e profundas. Você pode estar diante de uma pessoa assim. Eu volto a falar, eu acredito cegamente no poder do amor. Esse amor que desde cedo nos toca, transforma. Um analista que, seja analista ou psicólogo ou psiquiatra, que atende amando esse humano, vendo esse humano em sofrimento, eu acredito que esse trabalho vai surtir efeito através do amor. Através do amor. Né? A função dos sonhos, né? Eu dei um curso de interpretação, ainda estou ainda, já fez 2 anos esse ano que nós estamos estudando as obras de Sigmund Freud. Eu acho muito pobre a pessoa falar, os sonhos é apenas realização do desejo. Não, sonho é muita coisa. Quando a gente estuda a obra do Freud, vemos a profundidade, a riqueza dos sonhos, né? O que nos estimula a dormir. Por exemplo, se eu dormir com o ventilador ou ar-condicionado ligado, eu apago. São estímulos externos. Freud vai falar isso. E se eu dormir sem um lençol cobertor, eu tenho um pesadelo que eu sempre sonho que estou numa montanha gelada. Uma pessoa que está com sede, né? Ela sonha que está com sede, quer beber água. É o corpo dela, é o biológico pedindo sede. Tanto é que muitas vezes, quando eu sonho que estou com muita sede e que eu acordo no meio da madrugada, a primeira coisa que eu faço é beber água. Ai, caramba, pouco sede. Então, os sonhos não é só a realização de um desejo, né? E aí eu vou falar dessas formações fragmentadas. Você quer ser psicanalista mesmo? Estude, vá para uma escola séria, lê realmente os seus teóricos. Você quer ser da saúde mental, ou psicólogo, psicanalista ou psiquiatra? Vá ler os clássicos de cada teórico, de cada formação.
Não fica pegando esses textos avulsos de internet, não, porque é preciso saber o contexto. Ah, Nietzsche falou quão grande é o preço de pertencer a si. Você sabe o momento que ele falou isso? Você conheceu Nietzsche? Você leu a obra dele? Você leu a vida dele? O cara viu, o cara se tornou órfão criança, o cara perdeu a noiva, o grande amor dele, no meio da história da vida dele. O cara entendia de solidão desde criança e de repente ele traz essa palavra esplêndida, profunda, né? E tem outra palavra que ele traz muito rica: não retires de mim a solidão. Que palavra linda. Ele aprendeu a lidar com a solidão dele. E psicanálise não mexe em sintoma. Às vezes o que sobrou para aquela pessoa foi um sintoma. Vai colocar o que no lugar ali? Se retirar aquele sintoma, vai colocar o que naquele lugar para ela poder viver? Vai colocar o que ali? Então, quando Nietzsche diz quão grande o preço de se pertencer e não retires de minha solidão, ele está falando da história dele de sofrimento. Quando Freud fala o sonho é a realização de um desejo, está falando de coisas recalcadas em nós que a gente não suporta, porque o seu desejo você vai ter que bancar sozinho, querido, querida. E quando você banca seu desejo, você começa a incomodar as pessoas, porque você está se pertencendo. E se pertencer é uma coisa rara que a humanidade desconhece. Com que autoridade você cura as pessoas? Perguntava a Jesus. Ele olhava para eles com demônio, assim. Eu fico imaginando a cena de Jesus com aquele olhar dele assim. Esses caras estão me irritando. Se eu der um tapa neles, eles caem. Eu só vou responder se vocês me responderem. Uma outra pergunta. O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Se vocês não sabem responder, também não vou responder porque eu curo as pessoas. Isso é alguém que se pertence. Quem se pertence não fica dando satisfação para as pessoas. Eu não sou. A palavra de satisfação. Eu falei, está falado. Eu fiz, está feito. Você pode explicar por que você falou aquilo? Não, não quero explicar. Não estou aqui para te agradar. Quando você se pertence, você não agrada mais a ninguém. Quando você se pertence, você não fica preocupado com o que A, o B, o C, o D, o F, G, H, Y está pensando. Isso fala de uma infância que não recebeu apoio, que não recebeu carinho, afeto genuíno desse ego. Certa vez uma paciente em lágrimas me falou: o que eu faço com a liberdade? Falou em lágrimas. Eu passei a vida toda cuidando da minha família. Já era uma senhora. Ela chorava. Ela não parava de chorar. Eu não sei o que é viver. Para mim. E eu disse para ela: está na hora de aprender. Tudo é aprendizado. Quem sabe agora você vai aprender a viver para você. E ela chorava. Mas era lágrimas de dor. Porque a liberdade, a cura causa dor. Você acha que ser curado é fácil? Dói. Dói. Você chora. Você chora. Você chora porque você começa a ver a história da linha do tempo, o quanto você viveu para o outro e o quanto você perdeu, porque a vida nos cobra. Há um momento em que a vida chega e bate nos nossos ombros. O que foi que você fez por você? Está me ouvindo perfeitamente? O que foi que você fez por você?
você fala assim: mas o que foi que eu fiz? Ou deixei de fazer? Tem um provérbio judaico de um rabino idoso, e o discípulo pergunta: mestre, o senhor está prestes a morrer? O senhor está pronto para morrer? O rabino olhou para ele sério: o senhor está pronto para responder a Deus? O rabino falou: eu tenho medo de uma palavra. O que foi que eu não fiz por mim? É. Isso é a psicanálise. A psicanálise vai sempre perguntar para o sujeito o que você quer fazer por você. Porque o objetivo da psicanálise é levar o sujeito a se pertencer. Isso é gostoso. Isso não tem preço. Né? Quais são os seus sonhos? E Freud vai dizer que todos os nossos sonhos têm base na nossa infância. Né? Tem base na nossa infância. Né? Como é que você sonha com um cachorro que fala? Como é que você sonha com um elefante em cima da árvore e você não questiona? Porque no sonho não tem superego, minha gente. Você está livre. Sonho atemporal. Como é que você sonha com um episódio que vai acontecer daqui a 30 anos e você vai estar lá, só que esse lugar ainda não existe? Como é que é isso? Meu Deus do céu. Aconteceu comigo. Inúmeras vezes. Hoje eu nem mais ligo. Eu me lembro que eu tinha cochilado no colo da minha mãe. Eu cochilei. Eu sonhei com uma casa. E três coisas eu vi nessa casa: o lustre, a mesa farta de comida e talheres muito bonitos e o, é, o rodapé de madeira trabalhada. Acordei. Era criança, bem criança. Passados-se 30 anos, eu estou numa casa, saio do banheiro, algo diz para eu olhar para o teto. Quando eu olhei para o teto, lembrei do lustre. Olhei para a mesa, vi os detalhes, os talheres lindos. Quando eu olhei para o rodapé de madeira, falei: que é isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Só que quando eu tive esse sonho, a mãe daquela família era uma adolescente. A mãe daquela família era uma adolescente ainda. Aquela casa não existia naquela rua. O que é isso, gente? Você está aqui e sonha com o que já aconteceu há 25 séculos atrás. O que é isso, gente? Freud vai falar de um cara, um filósofo, que sonha com nomes de plantas. Ele no sonho, ele fala o nome das plantas dentro de uma linguagem de quem estudou botânica. E ele não era botânico, ele era filósofo. Passado 2 anos, ele vai no casa de um casal de amigos. Ele vê um livro na estante. Ele pergunta se pode ler aquele livro. O casal libera para ele, pode. E ele abre uma página que está o nome daquela planta que ele sonhou 2 anos atrás. Como é que é isso? Como é que você sonha uma coisa? Como é que você fala um idioma no sonho? Só que Freud vai dizer que no sonho nós temos todos os conhecimentos. Você consegue dormir com isso? No sonho, todo tipo de conhecimento você já tem. Você fala inglês, você fala japonês, você fala coreano, você fala chinês, você fala espanhol, você fala turco, você fala hebraico, você fala grego, você sabe matemática, você sabe arquitetura, você sabe engenharia.
Freud vai dizer que no sonho, sabe o que Freud está dizendo? Todo tipo de conhecimento infinito está no seu inconsciente. É isso que Freud está dizendo. Dorme com essa. Você que está assistindo essa live, toda a fonte de sabedoria e conhecimento está no seu inconsciente. Meu Deus, o que é isso? Você tem conhecimento e sabedoria infinita aí dentro de você. Então, por favor, não vem dizer que você não é nada. Não, você está para além de especial. Você está para além de especial. Pare. Não deixe essa dor, não deixe essa ferida ofuscar o seu valor, a sua importância de ser humano. Não se limite à situação atual. Você não sabe onde você vai estar amanhã ou daqui a 10 anos. Porque o próprio Freud vai dizer, não há somente em nós feridas adormecidas, há também potências adormecidas. Você tem noção das potencialidades que estão aí dentro de você adormecida e que só precisa muitas vezes de uma escuta ou de uma palavra? Então, pá, eu escuto muito isso na clínica. Ah, mas a minha idade, para com esse negócio de idade, para com esse troço, para com isso. Negócio de idade, para de se limitar. Enquanto você tiver fôlego de vida, você pode fazer muita coisa por você e para além de você. Você tem aí fontes de conhecimento, de sabedoria infinitas que você desconhece. Não tente esmeirar sua inteligência apenas por um diploma ou por uma. Porque passei por uma. Não, não, sua inteligência está além de um papel. Sua sabedoria está além de um documento. São potencialidades adormecidas. E quando a gente começa a cavar, a gente começa a ver o nosso ouro, que não tem como pagar. E aí, chegamos na questão aí, na segunda parte das psicopatologias, né? Nós chegamos nessa parte das neuroses. Não existe, não existe só uma neurose, existem vários tipos de neurose. Sempre falo para os meus alunos, quando vocês estiverem clinicando, não diga para o seu supervisor que o paciente é neurótico. Ele vai perguntar que tipo de neurose ele tem, né? Tem neurose infantil, essa coisa da dependência do outro, né? Que na psicologia vai chamar de dependência emocional, mas que na verdade na psicanálise é neurose infantil, essa coisa, eu não sei viver sem você. E realmente tem amores que se tornam o oxigênio do outro. Se torna. Podemos amar muito alguém, mas não ao ponto de nos anularmos. Podemos amar muito alguém. E detalhe, amar alguém é colocar sua vida em perigo, tá, querido? Ah, eu tô seguro. Não, você está em perigo. Você tá amando alguém agora? Tá feliz? Tá. Tô, André, eu tô feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em perigo, tá, querido? Tá, querida? Você tá em perigo. Amor não é segurança. Amor é se colocar em risco. Eu muito essa pessoa. Sim, você tá em perigo. Eu disse pra ela que eu a amo. Sim, mas você continua em perigo. Amor não é garantia. E viver não é garantia. Viver é risco. Você quer viver? Vai correr risco. Que isso, André? Vai correr risco. Então eu não vou viver, não vou amar ninguém, vou me clausurar, não vou fazer amizade. Ou você vai adoecer. Viva, viver é isso, é se arriscar. Crie expectativas. Há pouco tempo eu vi uma atriz, uma jovem atriz no Instagram, filha de psicanalista, né? Ela trouxe uma fala o seguinte: não, eu sou filho de psicanalista e meus pais nunca me desencorajou a ter expectativa. Muito pelo contrário, meus pais diziam para eu ter expectativas.
Mas o outro não é decepção? Sim, o outro é decepção. A decepção nos acorda. Você só vai crescer através do outro. Você só vai aprender a amar através do outro. Você só vai aprender a odiar através do outro. Ninguém chega a nenhum lugar sem o outro. Ninguém se torna um ser se não for pelo outro. Nós precisamos do outro, precisamos do olhar do outro, precisamos escutar esse outro. Não é possível se tornar alguém sem o outro. Precisamos do outro. Então, a expectativa, a decepção são formas de acordarmos. Ninguém acorda sozinho. Você acorda sempre com uma decepção. Nossa, não sabia que a vida era assim. Bem-vinda ao mundo dos viventes. Isso é viver. Né? Histeria, né? Falando da histeria, falamos dos tipos de histérica, né? Aquela histérica narciso é, 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 edipiano, né? Aquela mulher que está a, que ocupa lugares. Lembrando, nem toda mulher que ocupa lugar de poder são histéricas. Muitas vezes são mulheres que realmente têm ali sua questão fálica delas próprias, né? Mas muitas mulheres que ocupam lugares de poder, né? Fálico, como presidência, como sacerdócio. Algumas são que têm questões ali histéricas, outras não, né? A questão é que a histérica, ela tem dificuldade de criar vínculos afetivos. Freud vai falar isso. A histérica não consegue criar vínculo com o outro. Então, quando você ouvir esse discurso, não, fulana terminou o casamento, ou fulana terminou o namoro e já está de pé, você pode estar diante de uma pessoa histérica, porque a histérica não consegue amar, ela tem dificuldade de amar. A histérica é instável, ela não sustenta o que ela fala uma coisa agora, daqui a pouco. Quem já trabalhou com histérica sabe como é terrível trabalhar com uma pessoa com essa estrutura, né? São confusas. Freud vai dizer que a cabeça delas é como um tormento. Certa vez eu coloquei isso no meu story do WhatsApp, né? Nos meus status, e uma pessoa que tinha sido minha paciente, e eu sabia que era histérica, ela falou: minha cabeça é assim, uma guerra. E aí, a questão da histeria, que duas coisas destroem ela. O próprio corpo dela, a histérica não sabe lidar com o espelho da vida, né? Ela não sabe lidar, quando falando do espelho da vida, é a questão do corpo dela sofrer transformações. A histérica é sem noção de realidade, ela pode ter 60, 70 anos, ela vai achar que é uma menininha de 13 anos, né? Ao ponto de usar roupa íntima de uma criança ou de uma adolescente, ou de se comportar no meio de uma multidão como se fosse uma menina, e as pessoas falam: meu Deus, essa mulher velha dançando dancinha de criança, vestindo tênisinho de adolescente, você pode estar diante de uma histérica. A histérica não pode se ver que ela está envelhecendo. Uma outra questão chamada o espelho da vida, o espelho que a histérica não sabe lidar, é a palavra. Histéricas não suportam estar em análise ou em terapia. O ego delas são frágeis, elas precisam o tempo todo que você concorde, diga que elas estão certas. O ego da histérica, o ego do narcisista são egos frágeis, muito frágeis, não suporta ser contrariado, né? Que é que não sofreu a castração, não sofreu a castração. Na maioria das vezes, a histeria surge na ausência da lei que é o pai. E Freud vai dizer que a questão da histérica é uma questão sexual. Por que sexual? Faltou a presença desse pai, a presença da lei, a presença da questão fálica. E aí surge a histeria, essa personalidade estável, uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra, tem movimentos muito bipolares, né? Assim são as histerias. Mas lembrando, e aquela esposa muito submissa, né? Aquela do lar, que na verdade é uma psicose, né?
né? Essa mulher que é do lar, Freud vai dizer. A psicose do lar, que é perigosíssimo. Que é isso, André? O que é psicose do lar? O psicótico vive no mundo dele. No mundo dele. Quando essa mulher confinada a fazer trabalhos domésticos o tempo todo, ela não sabe o que é um passeio, não sabe o que é uma diversão, não sabe o que é uma amizade. Fora desse lar, ela se tornou uma psicótica do lar. Então, quando você vê, às vezes, dona de casa, né? Dona de casa esfaqueou o marido, dona de casa pegou a frigideira cheia de gordura, jogou na cabeça do marido. Ela teve ali um surto psicótico, que é resultado desse confinamento, né? As depressões, há vários tipos de depressões. Eu tenho uma teoria minha, por favor, não vá buscar isso no DSM, no CID-10. Eu acredito, por estudos e pesquisas, que uma das causas da depressão é o útero, abandono, falta de afeto, né? O melancólico sofre muito a estrutura melancólica. Ele não se vê nesse mundo, ele não se vê parte de nada. E ele arquiteta o seu próprio suicídio, né? Sofreu no útero, né? No útero, quando recebe esse amor, a criança sofre lá dentro, é muita dor, ela sofre dores. Então ela reinventa modos como vai sobreviver. Então, uma das causas da depressão é o abandono afetivo. Exemplo, se morre alguém e a pessoa está em estado de luto, ela tem ali uma pequena depressão. Ela tem ali uma pequena depressão. Ela se fecha. O depressivo está fechado. Só que o depressivo tem o ego também frágil, esmagado, né? Humilhações, rejeições, e o superego dele esmaga ele com muita culpa, né? A depressão pós-parto, um assunto que não é muito falado, que temos que falar, né? Essa mãe que entra em estado de colapso, eu não quero esse bebê, né? Eu não quero ver essa criança. Ela está falando da infância dela, né? Toda essa questão da depressão pós-parto, precisamos falar mais, escrever. Eu pretendo para o próximo ano fazer bastante vídeo para o Instagram, falando essa questão da mulher, né? Falando esse tabu da menstruação, da menopausa, dessa questão do femicídio, dessa questão da depressão pós-parto. Gente, pelo amor de Deus, a mulher é um ser humano, ela sofre pressões há séculos. A histeria foi uma resposta a essa repressão. Sabia que histeria não existia? Ela veio surgindo no período Freud, que deu um nó na cabeça dos médicos. Você colocar uma mordaça na boca de uma pessoa, você está matando ela com palavras em silêncio. Por isso que em psicanálise, pode observar, quem mais procura terapia ou análise é mulher. Quer ver uma coisa que me irrita? É quando o homem chega no meu consultório achando que eu sou pai de santo. Eu não sei se está escrito aqui, pai André, eu não sei se está escrito, eu não sei. Achando que eu vou salvar o casamento. Eu não sou, olha, nem pai de santo, nem vovó, nem vovô vai trazer a pessoa amada em 3 dias. Isso é conversa fiada, isso é charlatão, isso não existe. Se são, se são, se são pai de santo e mãe de santa sério, não vai brincar com essas coisas. Eu odeio quando os homens me perguntam: você pode me ajudar a trazê-la de volta? Olha, gente, quando fala assim para mim, eu me sinto como se eu fosse, olha, me baixa uma ira. Eu fico bem sério para a pessoa. E às vezes eu me olho no espelho. Tá escrito aqui, pai André? Não. Eu tenho cara de pai de santo? Não. Não vem dizer que eu tenho, não. Se falar negócio, eu vou rodar o samurai. Vai baixar o Coringa aqui. Eu vou rodar o samurai. E olha, eu tô falando com vocês, sério, gente, qualquer dia desses, vocês vão ligar a televisão, psicanalista André foi preso. Por quê? Baixou em mim o Coringa, o samurai. Eu sentei o sarrafo em muita gente.
Eu não sou pai de santo, para com isso. Eu não trago a pessoa amada em 3 dias nunca. Mas pode observar, quem mais está na clínica, quem mais está no médico é a mulher. Por quê? A mulher tem uma questão com a vida. Lacan vai dizer que a gente existe, olha que coisa cruel, porque temos certeza que vamos morrer. Se não tivéssemos essa certeza, a vida seria chata. Então, você que está assistindo esse vídeo, você que está respirando, agradeça a morte. Só valorizamos porque vamos perder daqui a pouco. A perda nos leva a valorizar as coisas. O saber que vamos morrer, que valorizamos a vida. Eu vou dizer mais. Eu nem tenho certeza se eu vou morrer. Sabe por quê? Freud diz não tem certeza de nada. A única certeza que temos é que vamos morrer. Será? Do jeito que o mundo está? Do jeito que a ciência está? O que esse pessoal pode descobrir que daqui a pouco o ser humano pode não mais morrer? Ou prolongar a vida dele? Isso é sério que eu estou falando aqui. Isso é muito sério. Temos as psicoses, né? Vários tipos de psicóticos, né? Tem aquele psicótico funcional que tem consciência e noção da sua psicose, da sua estrutura, né? Pacientes somatizadores, né? Freud vai dizer que todas as enfermidades psicossomáticas têm de base a questão sexual. Sim, sexual. Todas, todas as enfermidades, todas as psiconeuroses, todos os traumas, todas as loucuras têm ali de base a nossa sexualidade. As perversões, né? As perversões são muitas. Freud vai dizer que nós somos bissexuais. Em outro momento ele vai dizer, ele tinha dúvidas, eu também tenho dúvidas, falo hoje como psicanalista, eu tenho dúvida hoje se a genitália é que define o nosso sexo, né? É realmente a genitália que define o nosso sexo? E somos bissexuais, não assumidos, mas nós somos, né? Porque essa ojeriza ao homossexual, porque essa ojeriza ao transexual, na verdade, é uma inveja, porque eles se permitem viver as suas perversões. Vamos também, lá no nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, entrar na questão desse poder libidinal. Existe o tesão pela via narcísica, né? Essa coisa que eu quero possuir essa pessoa, mas é só como prêmio, né? É levantar um estandarte, eu conseguir fazer sexo com essa pessoa, é apenas um tesão narcísico. A homossexualidade também, nós falamos sobre isso no decorrer das aulas. Passei difícil acesso, eu não acredito. Passei difíceis, eu acredito em análises que analistas que ainda não entendeu o seu percurso analítico. Se há desejo, né, em escutar esse paciente, se há desejo que a análise aconteça, então eu tenho essa dúvida. Será que realmente existe paciente difícil? Não sei. Ou existe analistas que não estão dispostos a escutar? Aí vai também falar da formação desse psicanalista. Lembrando a vocês que 29 de janeiro teremos aí a segunda a parte da aula com a psicanalista Soraya Gonzaga sobre a formação do psicanalista. Se vocês quiserem assistir, estão convidados, é só pedir o link que nessa presente data eu envio para cá para esse grupo. E aí entramos na quarta parte, que era a parte final, né?
A técnica psicanalítica, sim, o analista tem que entender bem de técnica. Na questão da direção do tratamento, temos a entrevista inicial, que não é uma análise, mas esse analista está ali escutando, atento a tudo que o paciente, a esse futuro paciente vai trazer. Lembrando que toda entrevista tem ali um valor. Lembrando que existem vários tipos de entrevista, tá? Tem entrevista com criança, tem entrevista com adolescente, tem entrevista com jovens, tem entrevista com casais, tem entrevista somente com adulto, tem entrevista para a terceira idade. Então, existe vários tipos de entrevista, não existe somente um método de entrevista. Zema aqui, ele traz apenas um conjunto, né? Ele pega um conjunto de várias leituras de entrevistas de vários outros livros e compõe nesse capítulo aqui. A entrevista inicial, né? O contrato vai se dar depois de tudo que é acertado, o horário, o valor, né? A questão do dia, tudo isso entra ali nesse contrato. Após o contrato, foi feita ali o aliança analítica. O que mudou nas regras ou técnicas legadas por Freud? Nada, não mudou nada. Continua ainda, né? Essa questão do tripé, análise, né? Análise pessoal, supervisão e o conhecimento, né? Teórico aí da psicanálise, que é o tripé. Então não mudou nada. O sete analítico, hoje temos dois tipos de sete, temos um sete híbrido ou temos um sete simplesmente pessoal, né? Hoje, a males que vem para bem, hoje temos uma clínica psicanalítica virtual sem fronteiras, né? Nunca hoje cresceu tanto o trabalho de psicanálise via virtual. Por exemplo, eu tenho pacientes que não são do Brasil, são fora do Brasil. Eu tenho pacientes que não são do Rio de Janeiro, é de outros estados, fuso horário, de diferença de horários, né? Então, tudo isso é importante esse psicanalista entender, né? As resistências. A resistência fala sempre da verdade desse paciente, né? O Bio vai falar, ele já viu sua verdade, né? Ele já viu sua verdade. Ele está ali, então ele não é com o analista, é com ele próprio, né? Essa resistência vai falar dos atrasos, essa resistência vai falar da questão do pagamento, a pessoa esquece de pagar, ou a pessoa é, falta, tem resistência. Por quê? Ele sabe que tem uma verdade dele falando, ele já viu essa verdade. A contra-resistência, né? É aquela questão do analista também entrar numa resistência com o seu paciente. Resistência o quê? A cura dele. Quando o analista entra numa resistência com a cura do paciente, é aquele analista que é movido, que colocou a clínica dele pautada em dinheiro. Ah, se esse paciente for embora, vai ser menos um valor. Opa, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Né? Quando o analista fica nessa resistência com a cura do paciente, Nádio vai falar: a clínica dele está apontada em dinheiro. Ele não entendeu a clínica. Não entendeu. Ele acredita que aquele paciente, né, se faltar, vai faltar mais alguns números na conta dele. Opa, tem algo errado aqui. Está falando desse analista que não entendeu, né, que o dinheiro vem pela análise, pela via da transferência, pela via da invocação. Não entendeu? Por isso que eu falo sempre, gente, não deixe de ler. Essas aulas vão ficar gravadas. Tem esse livro. Você que não tem, compra ele. Você que é aspirante, você que é psicanalista, que faz parte desse curso ou dessa escola, compre esse livro. Olha, eu tenho ele há 21 anos.
Tenho toda a obra desse teórico. Tive o privilégio, a oportunidade de conhecê-lo, tá? Na minha formação, era Freud e esse livro que a gente leu bastante. Era Freud e esse livro. Então, compra, conheça bem a sua formação. Está com dúvida sobre a história da psicanálise? Pergunte, conheça bem aonde você está fazendo o seu investimento, sua aposta é, 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 psíquica e de desejo. Conheça. Porque o seu paciente, quando chegar no set analítico, ele não quer saber se você conhece ou não a sua formação. Ele quer saber se você vai promover para ele cura do sofrimento dele. Né? Impasses, né? O que são esses impasses? É quando o paciente começa a perceber o seu analista. Uma coisa é o paciente em resistência, né? Está ali em resistência, com ele próprio, não é com o analista. É tão chato quando o analista acha que a resistência é com ele. Oi, falar que nem Lacan. Precisamos rever essa formação aí, né? Você está achando que é com você? Sustentar esse lugar de paciente, sustentar sua palavra é difícil, é pesado. E a análise convida o paciente a sustentar a sua palavra, a lidar com a sua transferência. A ficha caiu, ele tem uma transferência com esse analista. Esse cara é um estranho, não é o meu amigo, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu tio, não é meu avô. Agora que eu estou vendo que essa pessoa é um estranho. Então, o impasse é quando esse paciente agora começa a perceber seu analista. Tem algo errado com o meu analista. Né? O paciente sabe, gente. O paciente sabe quando o analista está interessado na sua história. O paciente sabe. O paciente sabe quando ele está sendo escutado de verdade. O paciente sabe quando esse analista está realmente comprometido com o trabalho dele, que é o que a gente chama de o analista causado pela psicanálise. O que é o analista causado pela psicanálise? É aquele analista que tem uma experiência vívida no seu processo de formação como aspirante com o seu inconsciente. Ele teve uma experiência vívida. É onde agora a psicanálise passa a ser o seu oxigênio, passa a ser sua respiração, passa a ser parte da sua percepção. É o que chamamos de psicanálise encarnada. Ela está agora encarnada no sujeito. Né? Temos aqui a transferência, né? Há vários tipos de transferência em análise, cabe esse analista fazer a leitura dessa transferência. É nessa transferência que ele vai, Freud vai dizer, ele vai desenterrar esses traumas, ele vai desenterrar o que está recalcado. Freud vai dizer isso, sim. Não precisa hipnotizar seu paciente. Não precisa pedir para o seu paciente falar. E outra coisa, se ele não fala, ele está falando, né? Certa vez, fazer a supervisão de uma pessoa, ela estava angustiada porque o paciente já não falava. Eu falei para ela, mas ela está falando. Eu falei para ela, né? Ela tem transferência. Mas como assim? Eu não sei como é que essa pessoa atende, né? Não sei se ela entende de transferência. A transferência coloca o paciente em movimento. A transferência é o documento de contrato para análise. É ali que o psicanalista se pauta. Freud aprendeu muito com o erro. Ele diz mesmo: se eu tivesse entendido a transferência de Dora, eu teria colhido muito mais frutos dessa análise. Eu me descuidei com a transferência de Dora. Eu devia estar atento à transferência de Dora. É na transferência que o paciente traz todo o seu material. É na transferência que o paciente passa agora a desenterrar o que estava recalcado, que vai aparecer nos sonhos,
que vai aparecer nos atos falhos, que vai aparecer naquelas brincadeiras sem graça na análise. É na transferência. Então, você que deseja ser analista, de verdade, se pauta nessas questões. Não invente, né? Não, eu vou fazer hipnose para hipnotizar meu paciente, vou fazer constelação. Oi, 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 para, menos, menos. Você então não está entendendo o que é psicanálise. Psicanálise não é a ciência do inconsciente. E o nosso método de investigação é a partir dos sonhos, é a partir do discurso, é a partir dos atos falhos, é a partir dos xistes. Essas são as vias de investigação para esse paciente. Então, se você não entendeu isso aqui, quer fazer do consultório um show, um teatro histérico, fique à vontade. Mas na nossa escola, nós trabalhamos com a psicanálise, puramente psicanálise. E temos aí a contra-transferência, né? O André Guri não vê problema, nem tampouco também vejo o analista ter conta-transferência com o seu paciente. A questão é não ultrapassar esta conta-transferência. A conta-transferência fala de questões do próprio analista, questões que ele não resolveu, questões que ele não tratou. E que vai agora, né, é, aparecer numa conta transferência com o paciente. Um paciente que sofreu abandono, né, terrivelmente pesado, e que esse analista entra numa conta transferência de empatia, né, ou numa transferência, ou numa conta transferência de querer salvar seu paciente, pode estar falando do abandono desse analista, né? Do abandono dele. Entramos também na comunicação não verbal, a situação psicanalítica. Ah, na psicanálise, muitas vezes, o paciente não fala. Fala, fala, fala. Silêncio fala. Cabe esse psicanalista que está ali em exercício das suas percepções e extrapercepções psíquicas, que aí já vai entrar o inconsciente, ler esse silêncio. Ler, né? Mas ele está ali toda semana, não fala, muitas vezes tá, chora, muitas vezes está triste. Ele está falando através do choro, da tristeza. Ele está falando com o modo como ele senta, com o modo como ele chegou, o modo como ele respira, o modo como ele está vestido, o modo como ele suspira. Ele está falando. Tudo são falas, né? O silêncio da situação psicanalítica. É preciso, muitas vezes, o silêncio para ouvir o não dito desse paciente, que é o dito, né? Há momentos quando a analista tem que ficar em pleno silêncio na análise, ouvir esse não dito. O paciente está falando, mas aquilo que não é dito, que está ali nas entrelinhas no discurso do paciente, é que o analista está interessado. Aquilo que não é dito, está ali não dito, mas vai aparecer, né? A atividade interpretativa, né? Interpretar esse discurso, interpretar esse texto que o paciente fala, não sei porque isso está me acontecendo, não sei porque essa história está se repetindo, né? Esse não sei tem um saber ali, um saber histórico, né? Nada se repete à toa, e entra aí a questão da interpretação. Volto a dizer, né? Eu não vou dizer aqui que existe psicanalista meia boca. A mesma coisa como existe um processo é, na análise, né? O paciente, ou analisando tem um tempo, o analista também tem o seu tempo, né? Eu acredito que tudo vai partir do desejo, tudo vai partir do tesão. Eu não esqueço essa fala que o meu analista uma vez me perguntou: quanto de tesão tinha na minha clínica? Aquela palavra foi um virar de chaves pulsionais tremendo aqui dentro. Quanto de tesão eu tenho pela minha clínica? Aquilo me chamou a atenção. Aquilo mexeu muito comigo, né? As atuações, né? As atuações vão falar muito da estrutura psíquica, daquilo que está recalcado, que vai atuar, né? Uma pessoa ressentida, ela vai atuar em cima dos seus ressentimentos, se sabotando, né?
uma pessoa abandonada, vai atuar em cima desse abandono, né? Ao invés dela ser autorizada, ela se permitir, ela vai entrar numa autossabotagem, abraçando mais e mais esse abandono, né? Esse narcisismo primário é, é, abandonado. Temos insight, elaboração e cura. É nisso aqui que o analista se pauta, né? É quando o paciente fala: caramba, o que que foi isso aqui que agora eu lembrei? Lembrei agora por que disso, lembrei por causa daquilo ali. Ele teve um insight. A elaboração é no tempo dele, né? Nossa, ele teve um insight, agora ele vai se curar. Não, ele vai entrar no estado de elaboração, né? Por que que eu me permiti passar por isso? Por que eu me permiti vivenciar essas coisas? Ele vai entrar agora num trabalho de elaboração que pode levar um dia, uma semana, um mês, um ano. Não importa, é o tempo do paciente, como diz Lacan, o tempo lógico desse paciente. E vai vir a cura. A cura é: não quero mais passar por isso, não vou mais me permitir ficar nesse lugar, né? Ele agora está se curando, que não é fácil, dói bastante, né? E entramos na psicanálise com crianças e adolescentes, né? E para quem pretende trabalhar com criança e adolescente, dou a dica: conheça os teóricos da clínica infantil, Ana Freud, Melanie Klein. Você que é aspirante, você que é psicanalista, mais uma vez aqui abro um parênteses. Agora em janeiro, na primeira quarta-feira de janeiro de 2026, estarei dando início a um curso em cima das obras de Melanie Klein, que são 4 volumes, que vai até a última quarta-feira de dezembro de 2026. Sim, no dia 26, no dia 27 desse mês, estarei entregando para os meus alunos que irão fazer esse curso a ementa e o cronograma das aulas das obras de Melanie Klein, que vai iniciar na primeira quarta-feira de dezembro, que é dia 7 de janeiro. Então, você que pretende aí trabalhar com a Clínica da Criança, já está aberta aqui as inscrições para esse curso maravilhoso e esplêndido. Psicoterapia analítica de grupo foi criada pelo próprio Bill. Então, você que pretende trabalhar, né, em escolas, hospitais, ou com vários grupos, no caso, família, né, trabalhar com família, uma dica: leia Bill, leia a sua técnica e teoria de trabalho analítico com a psicanálise de grupo, né? Você pode ser chamado para fazer um trabalho psicanalítico numa empresa, né? Ser chamado para atender grupos de uma só vez dentro de empresas. Então, está aqui a dica para você. E as condições necessárias para ser um analista. Desejo, desejo. O Lacan vai dizer que para ser analista ele tem que ter condições facultativas mentais para pensar por si próprio, né? O analista é um sujeito que ele pensa por si próprio, né? E Lacan vai complicar, né? O analista se autoriza a partir do seu desejo. E eu vou mais além: o analista ele é parido pelo aspirante a partir da palavra que é esse processo de análise. Eu não consigo entender. A pessoa diz que é psicanalista, mas não faz análise. Tem algo, eu volto a dizer, tem algo errado com essa formação. Tem algo errado com essa formação. Porque o desejo desse analista é estar em análise. Às vezes, eu percebo quando o meu paciente está se tornando analista, ou quando o aspirante está se tornando, quando ele fala: eu não posso deixar de estar na minha análise. Lacan vai dizer que o final é se tornar o analista. É, esse sujeito que deseja estar em análise, o final é se tornar um analista. Um analista. Lacan vai dizer: se ele insistir muito em querer estar em análise, ele vai se tornar um analista, porque o analista ele é gerado, parido pela palavra, mas antes ele é desejado. Então você, meu querido aspirante, que deseja ser analista, está aqui as condições: capacidade de pensar por si só, não fugir das suas dores. Sim, temos dores, muitas dores. Não é fácil lidar com elas.
O analista é um ser humano. Você que está assistindo essa videoaula, que a live é uma aula, é a última live desse curso. O analista, acima de tudo, é um ser humano, que tem uma história também. Uma história que será vista ou vista por outro analista. Então, não fugir das suas dores. E Lacan complica. Tá, você se autorizou, agora você é analista. Vamos estreitar mais esse seu lugar de analista. Abra mão da verdade absoluta. Ou seja, abra mão da certeza. Abra mão das respostas prontas. Abra mão da segurança. Todos esses temas aqui, esses tópicos que eu trouxe, eu vou pedir em janeiro para a Soraya esmiuçar mais um pouco para a gente da segunda parte da aula sobre a formação do psicanalista, né? Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado a você que pode estar nessa live, né? Você que fez esse curso, né? Muito obrigado a você que participou, você aspirante, você psicanalista e você ouvinte que assiste essa aula no canal aberto do YouTube. Muito obrigado, tá? E se você deseja fazer formação, estou aberto às inscrições para o nosso curso de imersão para o ano que vem em Freud, em Melanie Klein, e também vai voltar esse curso em janeiro para novos alunos. Então, estão abertas as inscrições. Qualquer coisa, me chama no privado, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigado. Você aspirante, desejo a você que, e espero que essas videoaulas possam somar na sua formação, formar aí no seu percurso analítico futuramente. Eu já trabalho com esse livro há 21 anos, somente com ele. Aqui ele trabalha todo o aspecto do universo psicanalítico. Então, desde já, muito obrigado a você por ter confiado a sua vida, a minha pessoa, no quesito transmissão do saber psicanalítico. Desde já, até a próxima.